Então beleza, ó. Obrigado a todos por terem vindo. É um prazer ter todos vocês aqui. Blá 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 blá. Essa foi a introdução. Tô brincando, a gente tem bastante conteúdo para passar, mas também não precisamos se atropelar. Esse curso que a gente vai dar é um curso bem específico, sobre uma metodologia bem específica. Né? Imagino que pelo menos a maioria de vocês nunca tenha feito, nunca tenha participado desse tipo de curso sobre o aconselhamento bíblico. E vocês vão entender por que é uma metodologia diferente do que a gente faz como padrão e o que a gente tem feito, talvez, no histórico aí dos nossos acompanhamentos com pessoas. Ou talvez você nunca fez nenhum tipo de acompanhamento desse tipo. Talvez você vai aprender metodologias, então, que vão ser muito legais para você poder estar aplicando isso no seu ministério. E agora que você está participando nos grupos também, esses grupos agora, vai ser esses grupos crescer, né? Vai ser uma ferramenta muito útil, onde você vai poder estar observando e acompanhando os seus liderados aí nas necessidades mais amplas e específicas que eles possam ter. A gente está gravando essas aulas. Na verdade, a gente nem está pensando em disponibilizar nada, a gente está gravando porque o Marquito mora em Canoas, o Marquito e a Larissa, e para eles fica bem ruim de vir. Então, pelo menos aí, as primeiras aulas que a gente vai gravar, a gente vai talvez tentar ver, para passar ao vivo também pela internet para eles lá, vamos ver o que fica melhor e mais viável. Vou pedir para o Adroaldo começar orando, pode ser? Amém. Beleza, eu vou passar um videozinho aqui para servir de introdução, vocês vão assistir esse vídeo, depois a gente faz alguns comentários. Enquanto o vídeo vai passando, eu vou distribuindo a apostila. Eu vou distribuir uma por casal. E vamos ver como é que vai ficar aí o nosso número de apostilas. Oi. Quem? O casalzinho. Queridos. Simpatia, né? Praticamente um casal propaganda da nossa igreja, né? Estão aí? Pede pra entrar. Pode pedir pra entrar. Tá bom, obrigado. Chegaram, meus queridinhos! Tudo bem. Gostosa, noite agradável. Posso ajudar vocês? A gente tá precisando conversar. Lá vem ela, pastor. Lavou Lá onde? vem. Onde que eu já vou? Você não lavou. Você não lava nada, tem que lavar mesmo. Ô, pastor, é uma sabedoria aí, ó. Passou longe, sabe? Não é... Lá vem o rei Salomé dar a lição de moral, pastor. Não acredito que você tá falando isso na frente do pastor. Pra que você me trouxe aqui, então? Eu não acredito, amor. Você tá falando olha... umas coisas que a gente tá vivendo. A gente não tá aqui... Eu posso atender um de cada vez? Você sai um pouquinho, querido? Eu saio, pastor, mas depois a gente vai conversar, tá? Depois a gente vai conversar também. Eu vou falar. Eu só quero ver o que você vai falar pra ele, tá? Tá bom? Eu vou depois falar a gente conversa. mesmo. Sabe o que acontece, pastor? Assim, eu tô muito chateada, sabe? Porque ele era um marido exemplar quando a gente casou. Ele era um príncipe. Pastor, essa mulher é louca, pastor. Olha, eu não aguento mais, pastor. E aquele carro, pastor? Eu falei, não compra esse carro, não compra. O que ele fez? Comprou o carro, pastor. Belina, assunto proibido. Eu já vendi esse carro há 8 anos atrás. Sabe qual que é a nossa comida, pastor? Picanha, galinha caipira, camarão. Tudo de miojo, pastor. Um dia eu fui no cabeleireiro, sabe o que aconteceu? Eu voltei toda poderosa na rua e ele perguntou se tava fechado, pastor. Pastor, dá licença, ela reclama que eu não dou flor. Eu vou comprar logo uma coroa de flor pra ela. E no banheiro, pastor? Ele sai do banho e fica aquela cueca parecendo uma lona de circo, pastor. E o pijama dele? Ele sai com uma blusa de um pijama e um short de outro, pastor. Homem tem que dormir bonitinho, só dorme com o pijama trocado. Tá louco? Fala mais que a tia do Acute? Reclama de tudo. Ela faz tempestade num copinho de ceia, pastor. Que é isso? Essa semana nós fomos em Belo Horizonte, na minha terra, pastor. E ele falou na volta que minha mãe é sogra coral, pastor. Pastor, sogra coral é legal. Eu falei que eu não ia chorar, pastor. Timão, pastor, Timão, Corinthians, Coringão, futebolzinho, sabe? É nóis.
Toda vez que ele faz isso, pastor, a minha alma sangra. Ah! Vou falar com vocês. Mas você não é crente, não. Você é moleque. A minha vontade agora era sentar a mão na sua orelha, cara, pra ver se sua vez vai chegar. Que isso, pastor? Fica aí. Você, cara, você tem que tratar melhor a sua esposa. Não. Você tem que dar carinho, você tem que dar atenção. Calma, Mas tira pastor. a mão de mim. Não. Vocês têm que se respeitar. E você precisa colocar no Facebook, no Twitter, todo mundo tá sabendo a cor da cueca do cara. Ei, É o nossa, padeiro, o você tá carteiro. nervoso, Manda, que pastor. aí, não, vocês Calma. precisam mudar de atitude. Que isso, Nosso vocês casamento têm é uma que- bênção, Não, pastor. Bênção nada. Ei, vocês têm que me... Ei, vocês Você tá têm que me nervoso. ouvir. Pastor, Não, vocês tá têm que muito me ouvir, nervoso. O senhor vocês têm- precisa de atenção, o senhor precisa de conselho, tá bom, pastor? A gente vai se retirar, Minha tá? mãe- Tá minha bom? mãe tem uma Dá amiga licença, que é pastor. psicóloga, pastor. É isso, a gente tá... Deus Não, abençoe, viu, pastor? Voltem aqui. Eu vou contar até 3, vocês vão voltar aqui. Voltem. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui. Tô sozinho agora. Tá frio. Você pode me ajudar? Meia mussarela, meia calabresa sem cebola, tá bom? Esse é um canal de comédia cristão, talvez alguns de vocês já conhecem. Beleza, então essas aí são algumas coisas que vocês vão ver e vão participar durante o aconselhamento. Gilberto assistindo ali já deve ter se identificado com a situação, porque ele sabe como é que é isso aí na prática, e de fato acaba acontecendo assim, né? Tem lá o marido, tem a esposa, cada um tem um ponto de vista diferente e tal, e aí quando tu vai tentar lidar com alguma coisa, o assunto já mudou, já é outra questão, o problema vai mudando, e quando a gente tenta aconselhar pessoas, na verdade acaba sendo meio assim, né? Então a gente vai ter uma metodologia que tenta tratar a raiz das questões, e não as questões especificamente, né? Não vai tentar ser um juiz na briga de casal, porque isso nunca vai funcionar, né? O que adianta é mudar o coração do marido, mudar o coração da esposa, para que possa haver transformação verdadeira. E a metodologia de aconselhamento bíblico, ela se baseia especificamente nisso, com mudança de coração, e não mudança de comportamento, que é o que as outras metodologias geralmente tentam passar aí para nós. A apostila que vocês têm, como vocês já viram, é uma apostila que dá para abrir e fechar, tem as borboletazinhas ali, e alguns felizardos já saíram com capa, mas os cards xenófobos lá se enrolaram e tal, não conseguimos fazer todas as capas certinhas ainda. Estava tentando imprimir ali embaixo, mas aí a nossa impressora falhou também. Então só alguns servem com capa por enquanto, mas semana que vem a gente acerta isso aí, põe a capa certinho para todo mundo. E a gente vai, aos poucos, vai colocando material ali. O aconselhamento bíblico ele vai ter a questão da metodologia, são questões que a gente vai tratar inicialmente, e depois a gente vai partir para a questão dos casos específicos, como lidar em cada tipo de caso, né?
com casais, com tal tipo de problema, ou com pessoas, com solteiros, ou com pessoas, dependente químico, né? Diversas áreas aí que a gente vai encontrar. Cara, será que dá pra dar um microfone aqui? Será que tem como? Senão eu vou... acho melhor, né? Tem alguns materiais que vão acompanhar o aconselhamento bíblico e eles vão de acordo com o desejo que cada um vai querer se aprofundar. Eu vou mostrando de acordo com o curso, conforme for andando. Eu tenho alguns materiais aqui já que eu separei, mas você pode ir adquirindo. A gente tem aqui alguns desses materiais. Eu até separei alguns aqui que são dos que estão para venda. Um deles, que na verdade é uma das bases do aconselhamento bíblico, é esse livro aqui, o Manual do Conselheiro Cristão, J. Adams. Esse livro é muito bom. Esse livro, o autor é o cara que começou basicamente a ideia do aconselhamento bíblico, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando a igreja estava se enchendo somente com metodologias baseadas na psicologia, e o J. Adams fez o retorno. Ele começou essa ideia, não, vamos voltar para a palavra e vamos ver o que a palavra tem para dizer sobre esses assuntos específicos. Então ele escreveu esse livro e mais alguns outros, mas esse aqui é um dos melhores livros que tem para adquirir nesse tipo de assunto. Então se você gostar e tal de aconselhamento bíblico, quer se aprofundar, esse aqui é um livro muito bom. Tem o Pense Biblicamente, que é o do John MacArthur. Tá? O John MacArthur, J. Adams, são autores que vão diretamente na linha de aconselhamento bíblico, que é uma linha de pensar na palavra, né? Em vez de pensar em outras metodologias, eles vão diretamente na palavra. Então tem esse livro aqui também, que é um livro de assunto da base do aconselhamento bíblico, sobre como funciona o aconselhamento bíblico. Tem esses dois outros livros aqui, eles são da editora Nutra. A editora Nutra, ela lança livros específicos também de aconselhamento bíblico, daí para os casos específicos. Né? Por exemplo, esse aqui é um para maridos, Perseguindo a Excelência, princípios bíblicos para maridos que almejam o ideal de Deus. Eu já li esse livro aqui, Low Priolo, é muito bom esse livro, muito bem escrito. Então, assim, tá com problema de casal, às vezes tal, sugere para ler. A nossa ideia aqui na igreja, no futuro, ter uma biblioteca aqui na igreja. Por enquanto a gente não tem, né? Por enquanto a gente está vendendo esses livros aqui. Talvez você compre o livro e um dia doa para a biblioteca da igreja. Aí nós vamos ter muitos livros bons na biblioteca da igreja. Ô João, se passar a chuva nem vai precisar, ó. Se passar a chuva nem vai precisar daí. Não, mas é melhor, daí eu não preciso ficar gritando tanto. Esse aqui dos maridos, então, esse aqui, ó, confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Então é uma linha de aconselhamento aí na área de sofrimento e tal, né? Você está tratando alguém nessa área, você pode usar o livro também para acompanhar no seu proceder aí no aconselhamento bíblico. Quer dar o de mão? É mais fácil ou não? Esse aí não dá microfonia? Vou ligar nessa caixa aqui. Tá. Vamos ver como é que vai ficar isso, então. E também as coletâneas de aconselhamento bíblico. As coletâneas é o Palavra da Vida São Paulo que edita, vai de 1 a 8. Volta e meia sai um volume novo. É muito bom também o conteúdo deles, assim, é bastante aprofundado e é bem amplo, assim. Por exemplo, cada uma dessas coletâneas, né, é como se fosse uma revista. Ela não é editada como revista, mas são artigos. Então esses artigos... Beleza. Aí. Som, volume de som. Então esses artigos aqui da coletânea do PV é de diversos autores, tá? Tem autores brasileiros, tem autores americanos, mas é bastante completo e bastante aprofundado. Então isso aqui também é para pesquisa sobre os assuntos específicos e sobre as bases do aconselhamento. Ele sempre é dividido em bases do aconselhamento e a prática do aconselhamento. Na apostila eu já escaneei um desses artigos aqui e depois a gente vai ler esse artigo junto. Esses são os materiais do PV. Esses aqui, na verdade, pertencem a Vera Brock. Peguei com ela lá. Mas ela quer deixar para a biblioteca da igreja assim que houver biblioteca da igreja. Ela quer já deixar na biblioteca da igreja. Eu tenho que organizar porque ela não quer que some.
Esses DVDs aqui são DVDs de conferências de aconselhamento bíblico. O PV também disponibiliza esses aqui. Tem várias conferências de aconselhamento bíblico que também estão disponíveis na internet. O Jay Adams, inclusive, o autor desse livro ali que eu falei, do primeiro, tem uma conferência de aconselhamento, na verdade uma conferência de pastores da Fiel, e ele foi um dos preletores da Fiel de 92, eu acho. E está disponível na internet, pode entrar lá e assistir na página da Fiel. Se entrar na página do Ministério Fiel, você vai ver que está lá todas essas palestras para você poder assistir. Tá. Materiais é mais ou menos isso aí que eu tenho para passar para vocês. Vamos começar na apostila, vamos entrar na primeira parte ali. A ideia é passar para vocês exatamente o que é o aconselhamento bíblico. Isso vai fazer muita diferença, porque quando eu fiz a matéria de aconselhamento bíblico no seminário, eu não entendi o que era aconselhamento bíblico. Isso foi muito ruim, porque eu basicamente me atrasei aí alguns anos, até que eu entendi exatamente o que é o aconselhamento bíblico. A matéria que eu tive lá no PV, infelizmente foi muito ruim, foi péssimo. O professor é lamentável, assim, a forma como ele lidou tanto com o aconselhamento bíblico, quanto com a contraposição em relação à psicologia. O PV tem uma linha de pensamento bastante contrária à psicologia, né? Eles têm motivos bíblicos para contrapor dessa forma, mas o professor dessa matéria era um professor que era formado em psicologia. E por ser formado em psicologia, então ele sabia tudo da psicologia e ele rejeitava tudo aquilo, né? Então ele basicamente ensinou toda a psicologia num semestre para desconstruir toda a psicologia. Então foi uma coisa assim, completamente técnica, meio sem sentido. Aí tinha uma colega na turma que era psicóloga, e aí foi assim, um debate assim, de psicologia contra aconselhamento bíblico. E não teve grande resultado isso. Então, se você sair daqui sem entender exatamente o que é aconselhamento bíblico, a gente passa talvez mais uns textos ou palestras de pessoas boas nesse assunto, e não somente eu. Então a gente tem ali na nossa postura já o que é aconselhamento bíblico então. Aconselhamento bíblico, basicamente, ele crê que a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia, o Filho de Deus e a Igreja. Essas três coisas elas servem e são suficientes para tratar ou lidar com as pessoas e com a necessidade das pessoas. Então a gente tem ali a suficiência do Filho de Deus. Eu quero pedir que vocês abram então esse texto de João 1, 15, 16. Alguém pode ler para nós? Então fala sobre a supremacia aqui de Jesus Cristo, né, que foi o primeiro, né, a gente sabe que Jesus Cristo foi as primícias, né, tem o texto que fala. Então ele é o primeiro, e ele é quem traz essa ideia de graça, né, vem junto com Jesus a ideia de graça, que ela se torna suficiente aí na nossa vida para todas as nossas necessidades, né. João 17, vai lá mais adiante. Então, de fato, Jesus Cristo consumou a obra, né, em relação ao pecado. A gente sabe que para o cristão o pecado é algo vencido, né, por Jesus Cristo na cruz. Domingo a gente falou sobre isso também. Isso é, na verdade, algo básico aí, né? Todo cristão basicamente sabe disso.
Tem ali o versículo também de Efésios 1:3, tem ali projetado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então todo cristão aí tem essa noção bem... todo cristão, pelo menos cristão mais experimentado, né? Jesus Cristo é suficiente, na verdade, para a nossa vida, e isso vai ser uma das grandes bases do aconselhamento bíblico. Porque toda vez que a gente vai lidar com alguma coisa, com alguma dificuldade que as pessoas estiverem enfrentando, a gente vai buscar entender naquela pessoa em que áreas da vida dela Jesus Cristo não está sendo suficiente. Então, por exemplo, tem às vezes uma briga de marido e mulher. Aí tu começa a lidar com eles e tal, e tu vê que em algumas áreas da vida deles está faltando Jesus. Então, Jesus Cristo não está sendo suficiente para suprir eles naquelas necessidades. Então, ou eles não entenderam bem como colocar Jesus de fato na sua vida, porque Jesus ele tem que ser suficiente. Né? A gente não pode ter nada, né? A gente sabe disso. Né? Às vezes é difícil de lidar, claro. Mas tendo Jesus Cristo, a gente tem o que é suficiente para a nossa vida. Né? E as outras coisas, tudo vem como bênçãos extras. Né? Mas Jesus Cristo ele tem que ser suficiente na nossa vida. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. E quantos estão sendo santificados? Então, Jesus Cristo na sua obra, ele santifica a todos nós e a gente cresce nessa questão específica de santificação. Letra E ali pergunta: o que fazer quando alguém diz sim, a Bíblia e Jesus são perfeitos e suficientes para o aspecto espiritual do homem? Mas o que você faz com o aspecto psicológico? Como é que a gente lida com essa questão? Algumas pessoas vão pensar dessa forma, né? Jesus sim, me serve no meu lado espiritual, mas ainda existe um aspecto psicológico na qual eu preciso ser servido. Será que Jesus é suficiente também para a área psicológica? Também para a minha psique, para a minha necessidade psicológica? Ali tem já a ideia, né? Parte 1 ali que diz: a Bíblia nos dá alguma base para dividir o homem em 3 partes, física, espiritual e psicológica? Não, né? Nós não temos na Bíblia nenhuma orientação nesse sentido. A gente vê como o homem sendo corpo, alma e espírito. E na verdade o que se buscou com a psicologia, né, com esses estudos todos, foi dividir o homem de uma forma diferente. Claro, não eram autores cristãos, não eram pensadores cristãos, e redividiram o homem, né, inclusive com bases bíblicas, né, repensando a questão bíblica, mas tirando Deus e o Espírito Santo da jogada, né, repensando o homem somente nas observações. Então o que se observou? Né, Freud que começou essa linha de pensamento, e ele observou que o ser humano ele tinha um lado que seria a psique. A psique, que significa, literalmente, significa alma. Então eles começaram com metodologias para tratar essa alma. Hoje não se vê mais como alma. A psique não é mais lidado na psicologia como alma especificamente. Eles basicamente separaram essas questões, porque até a questão de alma está ligada à questão religiosa. Então eles desligaram, né? A psicologia hoje é totalmente desligada da questão religiosa. Né? A linha psicológica ela é basicamente toda ateísta, né? Toda. São pouquíssimos pensadores que vão tentar juntar uma questão bíblica e psicológica junto, né? E geralmente não funciona muito bem. Nós vamos ao longo do curso ler alguns artigos tentando entender de que forma eles tentam fazer isso e por que isso muitas vezes dá no que dá, assim, um tremendo desastre teológico. Né? A gente não consegue lidar com o que nós cremos de verdade, né? Nós que somos uma igreja bíblica, nós não conseguimos lidar com a nossa linha de pensamento teológico e juntar com a questão da psicologia. É praticamente impossível a gente conseguir juntar essas duas questões. Na verdade, esse se enxerga muito mal, já. A gente vai trabalhar na maioria dos materiais que tem disponível hoje, que fala sobre aconselhamento, psicologia cristã, e exatamente essa divisão, que eles tiram a alma de fora, tiram o espírito de fora do lugar. Então, na verdade, eles estão só pegando a psicologia mundana e aplicando uma roupagem cristã agora, para ter o espírito. Isso, e colocando alguns versículos. Assim.
totalmente contrários. Esses materiais são muito difundidos, né? Muito. É difícil, inclusive, a gente achar os materiais que são os bons, né? Porque o material ruim está amplamente distribuído aí nas igrejas. E, infelizmente, é assim que se encontra mesmo. 2. Se cremos que existe uma parte significativa do homem que não é afetada pela obra de Cristo na cruz, o que estamos então dizendo sobre a obra da cruz? Se nós olhamos para a parte psicológica do ser humano e dizemos, olha, essa parte psicológica não tem nada a ver com Jesus, está fora. Então a gente está dizendo que a obra da cruz, na verdade, ela é incompleta. Jesus Cristo nos muda, nos transforma, mas falta uma parte e a psicologia tem que então entrar e transformar no ser humano. Deu para entender bem isso aqui? Bem captado? Agora, quando a gente entra nessa parte aqui, a gente se encontra assim, estamos sozinhos e isolados num mundo louco dominado pela psicologia. E isso é verdade. Porque as diversas ciências e diversas áreas que vão ter humanas, né, todas elas vão estar ligadas à psicologia. Eu posso quase ver a Cris já chorando, porque a área do ensino, a pedagogia, é totalmente ligada com a psicologia. É difícil conseguir desgrudar isso, mas para nossa alegria tem autores legais que escrevem sobre isso. Então quem está, por exemplo, nas diversas áreas, vão ter autores cristãos que escrevem bem, começando a repensar algumas coisas em relação ao ensino, em relação ao acompanhamento bíblico aí, nas diversas áreas. Depois de passar um livro legal. Para quem não sabe, por exemplo, a nossa linha de pensamento no Brasil de ensino, me corrija se eu estiver errado, tem a ver com o pietismo, Não? Não? Tá, desculpa. Estou te entregando já. Tem a ver com o pietismo, que também é uma linha... ali também é formada, tá na linha também do ensino. A linha pietista, que diz que o ser humano tem que descobrir por si só o seu conhecimento, só incentiva ele a descobrir o próprio conhecimento, e o próprio ser humano é quem desenvolve o seu próprio conhecimento, como se não houvessem absolutos, Então o que tu criar em cima do que já existe é lucro, vamos dizer assim. Então tem essa linha, tem a linha do... Como é que aquele que morreu esses tempos? Não, aquele que todo mundo gosta, que é brasileiro. Freire, isso. Paulo Freire também é uma tragédia, de acordo com a linha bíblica, Paulo Freire também vai na linha de ensino, Todos os professores estudam um monte Paulo Freire e tal, mas ele é até da Igreja Católica acho que mandaram ele embora. Que é uma tragédia, teologicamente foi uma tragédia. Então quando a gente fala sobre a cruz de Cristo transformando o ser humano, a gente vê na Bíblia que ela transforma todo ser humano. E tem que transformar todo ser humano. Existem algumas coisas que faltam ser transformadas, a gente usa da Bíblia, do conteúdo bíblico, para ajudar essa pessoa na sua transformação a que se faz necessário. Pode falar. Para interromper essa visão que muita gente tem hoje, Eles falam que é dividido em 3 partes. Se tem problema físico, tu vai no médico. Se tem problema espiritual, tu vai tratar com religião, digamos. Se tem problema psicológico, tu vai no psicólogo. Isso. A gente não pode ter essa divisão. A gente não tem o ser humano separado. Deu para ouvir? Você conseguiu ouvir lá? Ele falou que quando as pessoas se separam dessa forma, se tu tem um problema físico, tu vai no médico. Se tem um problema espiritual, tu vai na igreja. E se tem um problema psicológico, tu vai no psicólogo. Como se houvesse uma divisão tripla nesse sentido. Que nem a Bíblia divide e nem nós deveríamos dividir. Inclusive, a gente vai acabar vendo que muitos dos problemas físicos acabam decorrendo também dos problemas psicológicos, dos nossos problemas da alma, das partes aí que a gente não consegue lidar corretamente, acaba também decaindo em alguns problemas físicos. E todos temos provas disso. Letra F ali. Nosso adversário odeia a doutrina da suficiência de Cristo. 2 Coríntios 11:3, está ali. Mas receio que,
assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então nós vemos isso acontecendo, né, amplamente nos nossos dias. Assim como Eva foi enganada por causa da astúcia, né, Satanás continua corrompendo aí a nossa mente e a mente da nossa sociedade. Se tu for assistir, tem um programa que eu tenho uma queda por esse programa, que é o programa da Fátima Bernardes, que tem no fim da manhã. Quem já assistiu esse programa sabe do que eu estou falando, né? É uma tragédia, assim. Se tu for assistir, é uma roupagem de debate, né? Então, vamos falar sobre disciplina de filhos. Daí tem lá umas 6, 7 pessoas para falar, né? Um psicólogo, um pedagogo, não sei o que. Todos têm a mesma opinião. É tudo a mesma opinião, e todos eles, né, aquela linha clássica da psicologia, né, que tem que conversar com o filho e tal, não pode disciplinar ele. É a linha clássica aí que a gente conhece, mas assistindo assim, se sente, nossa, eu sou um troglodita mesmo, né? Eu acredito na Bíblia, todos os cientistas, todas as pessoas entendidas pensam diferente, e eu, biblicamente parece que nós somos uns atrasados, né? Mas a gente vê, né, pelo testemunho de pessoas que buscaram na palavra de Deus a suficiência, a gente vê que isso funciona. Né? Se tu vai ver o testemunho desses psicólogos, pedagogos, não sei quem e tal, vai perguntar como é que é o filho deles em casa. Né? Em geral, tu tem outras tragédias lá. Aí tu olha, não, mas a Fátima Bernardes tem os gêmeos. Os gêmeos são tão bem comportados. Né? Basicamente uma bela enrolada que se dá. Né? Uma roupagem de ciência. Né? Uma roupagem, e aí eles citam autores, né? E fazem toda aquela conversalhada assim, mas na prática a gente sabe que não foi assim. Mas o que tem acontecido no nosso meio de igreja, a gente tem absorvido vários desses princípios e não tem colocado eles na prática. Né? Esses dias a gente estava aconselhando um casal da igreja, até inclusive eu vou falar assim, vários exemplos que eu vou dar vão ser de pessoas aqui da igreja que a gente tem aconselhado, né? Aqui ou ali e tal. Alguns podem ser vocês, inclusive. Não, brincadeira. Eu não vou falar do Joel daqui. Não, brincadeira. Nem aconselhei eles ainda. Mas assim, eu vou assim, não vou dar detalhes e tal, justamente para não entregar, né, as pessoas tal, que talvez vocês vão conhecer bem. Mas a gente vai cuidar bem para não expor, né, ninguém dessa forma. Às vezes alguns detalhes a gente vai mudar para enganar vocês. Tá? E tu, por favor, não fica tentando adivinhar assim, é tal pessoa. Mas a gente estava com um casal lá em casa e a gente perguntou. Então, algumas pessoas vão ter algum conceito, às vezes, diferente. Isso é importante no aconselhamento bíblico, a gente, às vezes, detalhar certos conceitos. Né? Se eu falar somente sobre disciplina bíblica, eles podiam pensar, não, isso a gente está fazendo. Né? Porque eu dei um presente ruim para minha filha de Natal. Né? Então, não faz sentido. Então é interessante a gente detalhar, às vezes, né, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala aí certas coisas sobre a palavra de Deus. Segunda questão, então, no que é o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é crer na suficiência da palavra de Deus. Saber que a palavra de Deus ela é suficiente. Texto clássico ali, Salmo 19, 7 a 11. Está projetado ali, quem quiser também, podem abrir. 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Esse texto é muito legal, é muito joia, e fala sobre a grandiosidade, a preciosidade, né, que a gente tem na palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente acaba trocando isso por filosofias diversas ou por sentimentalismo, né, e acaba não aplicando
o que a gente conhece, né? O que a gente sabe, que na verdade são os preceitos verdadeiros, justos e corretos da palavra de Deus. Tem esse comentário aí, é bem legal esse comentário aí. Alguém lê bem alto para nós. Albert Barnes comentou este versículo. Significado do perfeito é aquilo que nada falta a palavra de Deus para ser completa, nada para que ela possa ser o que deve ser. Ela se ajusta com plena sabedoria às necessidades do homem. Ela é um guia infatível para a conduta. Não há nada na palavra que possa levar os homens ao erro ou ao pecado. Não há nada essencial que o homem deva conhecer que não possa ser encontrado na palavra. Então, toda necessidade, tudo que a gente realmente precisa, está revelado na palavra de Deus. Então, a gente não precisa ter medo, dúvida, né? Talvez quando eu fui falar sobre disciplina bíblica, né, eu tive um pouco de temor, né, de falar sobre isso. Porque eles já começaram a falar, mas e aí como é aquele órgão que faz as crianças lá? Conselho tutelar, daí minha filha vai me entregar para o conselho tutelar, aí eu vou perder a guarda da minha filha, né? Isso, de novo, né, armadilhas de Satanás para tentar fazer a gente não aplicar de forma correta a palavra de Deus. Né? Então não existe nada na palavra de Deus que a gente vai fazer e mais tarde a gente vai se arrepender. A gente pode se arrepender sim, de não aplicar e não fazer as coisas da forma correta como a gente aprende na própria palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Clássico. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O versículo completo não precisa nem maiores comentários sobre isso. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, definição de aconselhamento bíblico. Discernir os pensamentos e os comportamentos que Deus quer mudar. Então, existe essa necessidade específica no aconselhamento bíblico e isso é o que a gente vai fazer. Discernir os pensamentos e os comportamentos que aquela pessoa realmente precisa de mudança verdadeira. Muitas vezes a gente vai se enganar nisso, né? A gente vai achar que eu faço tudo da maneira certa, então essa pessoa faz um negócio diferente de mim, então ela está errada. Mas na verdade quem é o nosso espelho é a palavra, e não nós mesmos. Né? O Glaucus toma banho de manhã e eu tomo banho de noite. E aí eu vou olhar para o Glaucus e dizer, Glaucus, ele toma banho de noite, é assim que se faz. Né? Mas quem é a base é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não me revela nada sobre isso, não tem necessidade, tá, Glaucus? Segunda questão, então, essencial do aconselhamento bíblico é usar a palavra de Deus para mudar pensamentos e comportamentos. Então, é discernir o que precisa ser mudado, usar a palavra de Deus para que haja essa mudança. E o terceiro é para que ele serve para o benefício do aconselhado e para a glória de Deus. Então, o conselheiro, no final das contas, como a gente sabe, não é nada. Simplesmente uma ferramenta que depois que dá certo, a glória toda é de Deus, não do conselheiro. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, pode falar. Tem uma tendência do orgulho humano, né? Querer olhar para dentro e pensar, não, eu sei me transformar, o próprio homem tem a sua força para ser transformado, né? Que é exatamente o contrário aí. Né? Tem Jeremias 17, tem Salmo 1, né? Que fala, maldito homem que confia no homem, né? Que faz a sua própria força, o seu braço forte. Tá, então até agora foi a suficiência de Jesus Cristo na nossa vida, a suficiência da palavra de Deus e agora a suficiência da igreja de Deus.
essa parte aqui é onde a gente entra como igreja. Né? Não adianta eu abrir lá no centro um escritóriozinho de aconselhamento, tentar ficar mudando a vida das pessoas, se não tiver uma igreja para acompanhar. Se torna algo completamente irracional e inútil. Né? Simplesmente aconselhar para que aquela pessoa tenha uma mudança, ela não vai acontecer de fato se ela não estiver inserida dentro da igreja. Essa parte aqui, veja a ilustração na coletânea de aconselhamento bíblico, volume 3, páginas 23 a 26. É daquelas coletâneas ali que eu mostrei. Tá? Essa aula que eu estou dando, como eu... esqueci de falar no começo, né? É do Dr. Steve Byers, está lá no comecinho. O Dr. Steve Byers é um dos mestres, doutorandos em teologia, aconselhamento. Tem esses caras que têm uma cabeça desse tamanho assim. Mas ele não vive só para teologia. Ele é pastor de uma igreja, que é uma igreja muito jóia lá nos Estados Unidos, e vive em torno do aconselhamento bíblico. É uma igreja que cresceu assim fenomenalmente através do aconselhamento bíblico, de colocar essas questões na prática e da multiplicação dos conselheiros. Depois, mais adiante, a gente vai ver mais materiais deles, a gente vai ver coisas da igreja deles. Eles têm muita coisa que eles têm espalhado para o mundo aí, como uma metodologia sólida e completa. Inclusive, os módulos de aconselhamento bíblico que eu fiz em São Paulo, eu fiz lá no Nordeste, ele estava lá também dando aula, foi muito bom, um cara muito bom. E aí ele que escreveu essa aula aqui, ele escreve alguns livros também, e esse artigo que a gente vai ler agora. Eu vou pedir para a gente... Vamos ler esse artigo, não é muita coisa, né? Vamos ler em voz alta. Vamos cada um ler um parágrafo, e aí a gente vai... Cada um vai acompanhando, e aí depois a gente faz um intervalinho rápido, tá bom? Lê aí, quem sente vontade de ler, pode começar lendo o primeiro parágrafo. Então a ideia é que o aconselhamento não é um ministério diferente, completamente separado de tudo que está acontecendo na igreja, mas o aconselhamento é algo que faz parte, é algo que vai ensinar as pessoas a voltar para o rumo certo aí em alguns aspectos. Tá? Vamos fazer um intervalinho aí dos 5 minutos, tá? Vamos tentar não passar disso, para a gente não comprometer aí o nosso tempo, tá bom? Tá, antes de entrar de novo na apostila aqui, tem a questão do notético. Eu já falei sobre isso em pregação, talvez vocês já se ligaram um pouco nisso, vocês já ouviram, mas é interessante a gente dividir a questão dos tipos de aconselhamento. Tá? Que nem o Lucas falou ali, questão dos materiais, cada material vai se basear numa linha de pensamento na questão do aconselhamento. Então, o que a gente vai passar aqui é a linha de aconselhamento bíblico, que seria uma linha mais, vamos dizer, purista bíblica na questão de quem acredita mesmo na Bíblia. Né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Né? Existem outros nomes para esses tipos de aconselhamento. Um deles é aconselhamento pastoral. Essa é uma linha diferente do aconselhamento bíblico. É simplesmente um nome, tá? O nome que cada um escolheu. A linha de aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, aconselhamento... Lembra dos nomes, não? Aconselhamento pastoral e aconselhamento cristão são as mais difundidas, são tipos de aconselhamentos baseados na psicologia. Tá? Não quer dizer que o nosso aconselhamento não é cristão, ele é cristão, mas o nome da linha aí que escolheram aqui no Brasil é aconselhamento bíblico. Tá? Até outros grupos começar a usar também esse nome, por enquanto a gente pode usar esse nome. Tá? Tem essa palavra notético. Tá? Também tem um dos nomes que pode ser usado também é aconselhamento notético, que é a mesma linha do aconselhamento bíblico. O que é notético? Essa palavra aparece, na verdade é uma palavra grega que pode ser usada de duas formas. Noutesia, que é o verbo, né, dessa mesma palavra, ela tem um significado muito amplo. Né? Ali tem noutesia e nouteteo, que é o verbo é o noutesia e nouteteo é a forma como ela aparece no substantivo. E essa forma ali, ela aparece, tanto um quanto o outro, aparece aí diversas vezes no Novo Testamento. E a gente tem ali, por exemplo, 3 exemplos de onde ela aparece, que nas traduções, né, as traduções vão trazer de formas diferentes.
né? Vocês lembram na revista atualizada, em geral trazia a ideia de admoestar, né? Que é o mais velho aqui, que talvez saiba o que significa essa palavra, admoestar. O que ela significa literalmente? Sabe não? Admoestar é uma ideia de aconselhar, né? De advertir, né? Chamar atenção, né? A palavra original todos esses versículos que traz é noutesia. Se você quiser depois olhar ali as referências, você pode ver onde cada um deles aparece. Na NVI eles já trazem aí, conforme o contexto, traz essas traduções ali mais variadas, né? Num traz advertir, no outro traz aconselhar. De novo ali em 1 Coríntios, advertir. Tem mais uma lista aqui de... então ela pode variar de acordo com o contexto, de acordo com o significado do texto, mas a ideia por trás de noutesia é a ideia aquela que uma vez eu falei na pregação do conteúdo que entra na cabeça, mas desce para o coração. Tá? A palavra know, o começo da palavra, vem da linha da ideia de conhecimento. Tesia é no coração, para a alma, o âmago, né, do ser. Então é algo que entra na cabeça e desce para o coração, né? Seria a nossa linha de pensamento. Então, a nossa ideia com a noutesia, com o conhecimento noutético, é fazer o conteúdo entrar na cabeça das pessoas, mas não só servir como conteúdo teórico, né, que vai encher a cabeça de informações, mas sim descer para o coração. Então ali tem as diversas traduções que podem ter essa palavra. Essa questão do noutesia vai aparecer mais vezes, tá? No nosso curso aí. Beleza, então podemos virar a página lá. Página 5, que faz então o aconselhamento ser bíblico verdadeiramente. Por que esse assunto é relevante? Né? Por causa dessas diversas linhas, onde nem todo tipo de aconselhamento que diz ser bíblico, ele é de fato bíblico. Outro motivo é porque todos nós precisamos de crescimento como conselheiros bíblicos, né? A gente precisa ter um certo alimento sólido de como fazer, de como agir no aconselhamento, e porque todos nós precisamos tomar cuidado com recortar e colar, ou seja, quem não está familiarizado com termos de informática, né? Não adianta a gente só pegar metodologias, copia igualzinho e tenta depositar na nossa igreja uma mesma metodologia que funciona num outro lugar. Que muitas vezes é assim na prática e acaba funcionando. Né? Então o que a gente faz? A gente tenta ir no âmago das questões, entender bem por que elas funcionam, como elas funcionam e adequar para a nossa realidade. E esse é o nosso grande desafio. Porque o aconselhamento bíblico ele é muito legal nos Estados Unidos, ele funciona muito bem, ele é muito bíblico, mas a metodologia que eles aplicam lá, ela não funciona aqui propriamente dita. Por quê? Porque lá eles são americanos e aqui nós somos brasileiros. Nós vamos assistir, eu vou tentar conseguir os DVDs, eles têm DVDs de sessões de aconselhamento bíblico, para te ver exatamente como funciona, como é que acontece. Né? Tu vai ver que lá nos Estados Unidos, né, o aconselhamento ele é extremamente formal. Né? Eles sentam no escritório, numa mesinha lá, e a pessoa conversa, fala, e ela entrega a sua vida ali no escritório do conselheiro bíblico. Né? Coisas que aqui no nosso contexto de igreja isso não vai funcionar de forma nenhuma. Né? Como é que tem que ser aqui? Tu chama a pessoa, né? Ela vai na tua casa, vocês comem junto, ri, tomam chimarrão, aí vai começar a falar alguma coisa, aí volta para outro assunto, fala de futebol, fala de carro e tal, e tu volta no assunto, começa a falar e tal, né? É diferente, né? O nosso sistema, a nossa cultura é totalmente diferente. Então não adianta a gente só copiar e colar uma sistemática, porque isso não vai funcionar. Né? Tanto que no curso de aconselhamento bíblico, que teve lá em São Paulo, esse Steve Vars, ele falou, alguém perguntou, né? Foi na hora da perguntas e respostas, alguém perguntou, como é que ele lida quando as pessoas atrasam ou não aparecem para o aconselhamento. Daí ele falou assim, se a pessoa não aparece para aconselhamento, ela tem que entrar na fila de novo e pode vir, acho que é 3 meses daí para poder pegar um novo horário de aconselhamento, mas ele não chama mais, daí vai com outro conselheiro. Que ele fala que é uma falta de respeito muito grande e tal, e ele não tolera esse tipo de coisa.
Então, são sistemáticas diferentes que aqui, no nosso contexto de igreja, principalmente, não ia funcionar. Né? Tem gente que talvez já fica feliz com isso, pensa, se aqui fosse assim, seria muito mais feliz. Né? Também tem a questão da hora, a hora feita, né? Só uma hora. Né? Passou aquela hora, o cara já... Então tá, semana que vem, a gente, ou sei lá, quando der, a gente vai se encontrar de novo, tal dia, não sei o quê. Né? Que é diferente daqui, né? Aqui a gente vai, normalmente, horas e horas. Mas simplesmente são diferentes, nós temos que adequar então algumas ideias, às vezes, de aconselhamento bíblico para o nosso contexto aqui. Então, quando a gente for ler livros, às vezes de americanos e tal, a gente tem que ter isso em mente, né? Essas diferenças culturais, elas são bem importantes. Opa! Então, quando que ele reconhece a Bíblia como fundamento? O aconselhamento. Então, nós temos ali a pirâmide teológica. Pirâmide teológica é a forma como nós pensamos aqui, a nossa forma de ver a Bíblia e o nosso jeito de agir como igreja. Então, a nossa base de tudo que nós temos você pode completar ali, é o cânon. E o cânon está ligado diretamente com essas palavras que estão ali. Inspiração, inerrância, autoridade, suficiência. Se você for fazer um curso de aconselhamento na EST, esta é a Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, os luteranos. Os luteranos, né, dessa linha da EST, eles já desconsideram essa primeira parte. Eles não creem, por exemplo, na inerrância e na suficiência das Escrituras. Então, a linha de aconselhamento deles não vai crer que a Bíblia é suficiente. Vai precisar da Bíblia, mas ela não é suficiente. Então, precisa de outras coisas, das ciências ou da própria psicologia e tal, outras coisas que vão ter que juntar, né, faz um caldo, né, faz um sopão lá, com psicologia, Bíblia, Freud, Gandhi e tal, e entrega isso para as pessoas. Né? Não é a nossa base ela é especificamente no cânon, né, na Bíblia. Tá? Alguém não sabe o que é cânon? 66 livros da Bíblia. Cânon, tá lá, tem 5 cânos lá. Pentateuco. Segundo degrau ali na nossa pirâmide, a hermenêutica. O que é a hermenêutica? Forma o jeito que a gente interpreta a Bíblia, e ali tem um método, qual que é o nosso método histórico e gramatical. A gente acredita na historicidade dos livros, isso é bem importante. Né? Outras linhas teológicas, por exemplo, vai ter linhas presbiterianas que vão olhar para a Bíblia e dizer assim, mas é que esse livro aqui desse profeta, ele foi escrito depois, né? Tudo que esse profeta escreveu, na verdade não foi profeta, foram outras pessoas que se reuniram e escreveram como se fosse alguém antes. Então, por exemplo, eles olham para as profecias que se cumpriram, mas depois, né? Então, eles escrevem como se tivesse sido antes, e aí falam das profecias como se fossem acontecer. Né? Não só as profecias, obviamente, né? Isso não influencia só a questão das profecias, mas influencia o jeito de se pensar a Bíblia. Porque aí você olha para isso e diz, se Isaías não escreveu Isaías, o livro de Isaías cai. Né? Eles têm, principalmente, tem problemas aí com diversos livros, né? Mas entra aí a questão de Jonas, né? Daniel tem umas partes lá que... Isso. Por causa dos detalhes das profecias. Principalmente Daniel, Jonas, Esdras também, eles têm problema com Esdras. São diversos livros aí, né, que o método histórico-gramatical não vai aceitar. Nosso próximo degrau ali é a exegese. Exegese é o estudo daquelas coisinhas que estão ali embaixo, né? Das traduções, né? O que cada tradução, trazer dos originais algumas palavras, o vocabulário que é usado em cada uma das questões, a gramática, a forma das palavras, dos verbos, estrutura, sintaxe. É interpretar a Bíblia, entender bem o que ela está querendo dizer dentro do próprio contexto dela. Isso não faz nenhum sentido para as pessoas que não acreditam na outra questão. Né? Se tipo, eles escreveram do jeito que foi e tal, tanto faz, por que se usou cada palavra. Né? A gente leva isso muito em consideração. Por que tal palavra foi usada, né? Porque a gente crê que foi o Espírito Santo que inspirou de verdade, né, as pessoas a fazer isso.
Teologia bíblica é a forma como a gente vê a teologia sendo criada através dos livros da Bíblia. Então nós temos o entendimento de quem é Deus exatamente pela forma como a gente olha para a palavra. É aí que nós vamos divergir de igrejas pentecostais, de igrejas neopentecostais, na questão doutrinária em relação à teologia bíblica. Quem é Deus exatamente e qual foi a forma que ele se revelou. Porque aí vão entrar as questões de um aconselhamento de alguém da linha pentecostal. Né? Vamos usar o Glaucus de exemplo, né? Já que a Marília não está aqui para reclamar. Né? O Glaucus e a Marília estão com problema em casa, e aí eu sou da linha pentecostal, eu digo que esse é o demônio do tranca-rua que está lá na casa de vocês têm que orar para que o demônio, né, diverge de novo da nossa teologia bíblica. A teologia sistemática, ele é o fruto da teologia bíblica, mas criado, sistematizado de uma forma diferente. Para quem não sabe a diferença entre teologia bíblica e sistemática, eu vou ensinar aqui rapidinho. A teologia sistemática é, por exemplo, um assunto, doutrina do pecado. E aí você vai na Bíblia e pecado, onde é que fala sobre pecado e tal, junta estudo e forma a teologia sobre o pecado. A teologia bíblica não. Ela vai do começo ao fim da Bíblia, lendo sobre os assuntos e vendo como eles se formam ao longo do período histórico bíblico. Né? O que era o pecado para Abraão, o que era o pecado para Moisés, não, contrário. E vai andando aí na linha histórico-bíblica. E a gente chega no topo, onde tudo isso forma a nossa teologia prática. Né? A prática, as coisas que a gente coloca na prática sobre como mudar e crescer, baseados em todo esse conteúdo aí que a gente olhou para baixo. Então muitas vezes não adianta a gente querer discutir algumas questões de teologia prática com pessoas que vão ter as suas bases diferentes da nossa. Entendeu? Né? Você tem um amigo no trabalho que é de igreja pentecostal e tal, você vai tentar aplicar algumas coisas que você aprendeu em termos de mudança prática, vai ser muito difícil, porque para ele a questão do demônio, do lar lá é o grande problema da vida dele. Né? A teologia sistemática dele diz isso para ele. Então vai ser difícil tu conseguir lidar. Tipo... por exemplo, pega aquele versículo, Jesus falou que nós temos que amar uns próximos como a nós mesmos. Então eu tenho que amar a mim mesmo antes de amar o meu próximo. Isso. É uma exegese da Bíblia, né? O cara olha para a Bíblia como um jegue e diz, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, né? Porque Jesus disse, quando na verdade Jesus está falando sobre amar o próximo. Né? Ele está pressupondo que nós já amamos a nós mesmos. Muito bem. Nós vamos ter uma aula sobre essa questão aí bem específica, porque isso é algo bem pontual da linha de pensamento do mundo, né? Então, implicações. O nível 6, sem os níveis 1 a 5, não é aconselhamento bíblico. Os níveis 1 a 5, sem o nível 6, ele é incompleto e ineficiente. E muitas vezes a gente age assim como igreja. Né? A gente vai, passa o conteúdo, passa a informação, mas a nossa teologia não se resume na prática, às vezes, de Bíblia mesmo, de vida. Perguntas então que eu preciso fazer. É possível que parte daquilo que faço no nível 6 não esteja alicerçado firmemente nos níveis de 1 a 5? Será que a sua prática de aconselhamento muitas vezes vai direto na prática e buscar mudança, mas não leva em consideração, né, a formação bíblica, o conteúdo verdadeiro da palavra de Deus? Ou 2, é possível que eu não esteja me empenhando o suficiente para crescer nos níveis 1 a 5? Porque tem essa questão também, né? Se a gente não estiver constantemente crescendo e nos afiando, né, nos níveis 1 a 5, ali nas linhas teológicas, isso vai ser um problema no nosso aconselhamento. A gente vai querer colocar uma prática, mas a gente não tem o fundamento. Isso resume a ideia que também aconselhamento bíblico não é para
toda a igreja, né? Por isso que a gente está começando aqui com a liderança, né? Passando isso para pessoas que já têm ali o nível 1 a 5, pelo menos alicerçados, né, na própria palavra de Deus. Então, quando que o aconselhamento bíblico reconhece a Bíblia como suficiente? Devido ao efeito noético do pecado, tá? Aqui não é o efeito noutético do pecado, tá? É uma palavra diferente, como tu pode ver. Abre lá em Efésios 4, 17 e 18, para entender bem o que é isso. Então nós vemos isso na prática, né, na sociedade, as pessoas que não conseguem enxergar as verdades por causa da dureza do seu coração. Então o efeito noético do pecado é esse, é obscurecer o entendimento por causa do pecado. B. Devido ao efeito das pressuposições dos pensadores. Então a gente é influenciado sim. Tá? Todos nós somos influenciados, tem que levar isso em consideração. Nós somos diariamente influenciados por essas informações que vêm em nossa cabeça, mesmo que a gente não concorde com elas. Tá? A gente é metralhado com esse tipo de informação todo dia. Né? Tu está assistindo Ana Maria Braga, tu está recebendo informações desse tipo. Está assistindo Jornal Nacional, só esses programas da Globo, né? Só pega a Globo na minha casa. O que mais tem? Fantástico. Fantástico também. Essas pressuposições, elas estão todas ligadas a esse tipo de pensamento, né? Eu vou tentar trazer uma série de reportagens que apareceu sobre as doenças da alma. Foi muito interessante, lá do Drauzio Varela. Um baita de um ateu. Esse é forte. No ateísmo, ele é um dos grandes do ateísmo. Né? Então ele está lá, colocando lá todos os pressupostos dele e vai doutrinar o povo brasileiro e nós mesmos. A gente assiste o Drauzio Varela pensando, ele é um médico, né? Ele é um cara, né? Tá dando só informações médicas. Nada, né? Muita informação doutrinária, né? Nesse caso, ateísta. Né? Então essas informações ateístas entram na nossa cabeça e fazem um ninho lá. Portanto, a Bíblia deve ter um controle funcional. Ela deve ter, então, esse controle sobre as informações que entram e tal, e fazem morar na nossa cabeça. Deve ter um controle funcional ativo, diz ali a D, né? Deve estar constantemente acontecendo. A Bíblia deve ter um controle funcional ativo, até no grau de ênfase que um conceito tem no modelo. Então o que vai acontecer? Muitas vezes são simples conceitos, não é o modelo inteiro que a gente vai adotar em relação ao que o Drauzio Varela fala. Drauzio Varela, é isso? Né? Ele vai trazer às vezes alguns conceitos que a gente vai acabar adotando para a gente. Por exemplo, os rótulos, né, que são tu vai assistir um programa, o cara vai estar falando sobre, sei lá, depressão psicológica, né? Não na depressão clínica, mas na depressão psicológica mesmo. E aí tu vai adotar isso como um rótulo, né? Como um conceito, só que esse conceito faz parte do modelo deles. E a gente adota esse rótulo e tenta usar ele dentro do nosso conceito, e isso não funciona assim. Nós temos que olhar para a palavra e ver o que a palavra tem a dizer sobre... Aí não vai trazer depressão, né? Vai trazer por que está tão triste a minha alma, né? Vai trazer outra terminologia que, por sua vez, tem outro conceito. Não sei se eu me fiz entender bem. A gente adota, né, pedacinhos do todo que eles estão querendo falar. E aí, de repente, o nosso modelo já não faz mais sentido porque a gente está com a mente cheia de pedaços dos outros modelos aí.
ele pode ser reconhecido e entendido por um crente em crescimento. Então, quando que o aconselhamento bíblico ele realmente é bíblico? Quando ele pode ser conhecido e entendido por qualquer crente. Não adianta a gente só vagar nas ideias e não ser prático, né? Aquela pessoa que é o aconselhado, ele não está entendendo nada e nenhuma informação, na verdade, chegou nele de transformação. Né? Não adianta a gente ficar dizendo que falta Jesus na vida dele e não mostrar na prática, não colocar em prática, não dizer para ele aonde está faltando Jesus e o que ele tem que fazer para que Jesus se torne suficiente na vida dele. Então vai entrar ali em lugar de um sabor gnóstico, né? Uma ideia gnóstica que fica só na linha dos pensamentos. Né? A gente não pode lidar dessa forma com o nosso aconselhamento. O resultado é uma confiança crescente por parte dos crentes qualificados. Então, o resultado final do aconselhamento ele vai vir nessa linha, de ter uma confiança crescente por parte dos crentes que estão qualificados pela palavra de Deus. E o último ali, quando ele é suficientemente elástico para crescer com o entendimento que o conselheiro ganha das Escrituras. Então, o conselho que você está dando baseado nas Escrituras, ele pode crescer esse aconselhamento. Como isso? Né? Um dia você dá esse aconselhamento para uma pessoa, mostra lá um texto e tal, daqui a pouco você entende alguma coisa melhor desse texto, você se aprofunda mais nesse texto. Né? O seu aconselhamento vai crescendo com isso. Né? Não é que nem em outros modelos, onde aquela realidade, né? aquela verdade já está formatada. Né? São modelos engessados. Né? Não, nosso conhecimento bíblico ele vai crescendo, ele é elástico, ele deve aumentar conforme a gente vai conhecendo mais da Bíblia e a gente vai se aprofundando aí em alguns conteúdos. Então por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Hoje eu sei que foi um pouco mais chato, mais pesado, eu não quero ser tão teórico assim, eu quero ser bem prático no nosso aconselhamento, mas essa é uma parte que tinha que ser passada, né? A parte do teórico mesmo, o que é exatamente o aconselhamento bíblico e o que faz ele ser bíblico. Nós temos esse artigo aqui, que fala sobre integracionismo. Eu quero que vocês leiam esse artigo para a próxima aula. Pode trazer comentários sobre ele, se quiser riscar ali, marcar coisa, traz ali os teus comentários. A gente vai começar a próxima aula debatendo esse artigo aqui, uma análise do integracionismo da psicologia com a Bíblia. Deve o conselheiro cristão ser integracionista? Integracionista é o cara que junta, né? É a ideia do psicólogo cristão, o cara que junta a psicologia com Bíblia. Então é uma linha de pensamento, o cara vai trazer ali algumas coisas, algum conteúdo histórico, né? E também conteúdo bíblico sobre esse assunto aí. Tá? Pode discordar, não tem problemas com discordância, mas baseie as suas ideias aí. Tá certo? Eu vou, conforme for possível, eu vou disponibilizar mais material para vocês na internet. Tá? Tem coisa bem legal sendo traduzida. Como isso é uma linha recente, vamos dizer assim, principalmente aqui no Brasil, tem muita coisa que não tem ainda em português. A gente tem gente da igreja traduzindo, tem jovens da igreja que estão trabalhando em tradução para conseguir trazer mais isso, né? Poder as igrejas ter acesso a isso. A gente já traduziu vários artigos e vai tentar traduzir mais ainda. Tem sobre diversas áreas aí, vai ter sobre como lidar. Tem um que eu quero falar sobre como lidar no caso de deficiência mental, né? Que é um caso que a gente tem acompanhado aqui na igreja. Né? Várias pessoas aí têm dificuldade às vezes de lidar e tal. A gente vai tentar trazer esse assunto também. Eu vi que tem um artigo em inglês bem legal sobre esse assunto que a gente está traduzindo para trazer aqui para a igreja. Então a gente quer munir a igreja em conteúdo bíblico, conteúdo de qualidade, para que nossa teologia prática possa ir de encontro às pessoas. Tá certo? Temos alguma pergunta até aqui? Essa é a hora que ninguém quer perguntar, né? Então vamos orar, vamos agradecer aí.